Mais um episódio do Fala aí Sesmac. E é um tema que eu acho que eu vou curtir bastante, João. Marketing. Agora, não é o marketing por si só, é o marketing na medicina. Da sua área, né? Mas então, só que voltado para uma medicina. Causa muito importante, que é a medicina, né? Que trata de pessoas, de vidas, né? Então tem uma responsabilidade muito grande nessa comunicação. Porque marketing é comunicar. Né? Marketing tem estratégias, mas a gente precisa saber que, e nessa seara da medicina, que aí existe algumas polêmicas que no decorrente vai falar sobre elas, né? É que algumas profissões têm até um certo, vamos dizer, preconceito com a palavra marketing, mas o marketing tem que mostrar, né, é importante dizer isso, sempre uma verdade. Né? A Isso credibilidade, esse eu acho que é o importante, ponto-chave. né? Exatamente isso. Né? Estamos lidando com pessoas. Faltou você se apresentar. E aí, eu sou a Águida Feitosa. João Sampaio. E nós estamos com dois convidados bem Dois especiais. grandes convidados, né? O professor Alberto. Isso. E uma aluna. Pelo que ela prazer. fala, eles vão se apresentar, né? Porque ela fala, ela é Sesmac. Vou deixar até para ela contar essa história e pediria, por gentileza, que vocês se apresentassem. Então, eu sou Ana Carolina, né? Eu sou egressa de odontologia do Sesmac, eu sou da primeira turma de odonto do Sesmac. Tenho especialidade também lá em gestão em saúde e administração hospitalar. E hoje sou estudante de medicina. Mas trabalhei a vida inteira em gestão e acompanhando todo esse processo de modernização. E aí conheceu o professor Alberto? Numa outra especialização que fizemos juntos. E também em gestão e auditoria hospitalar. Sou maravilhosa. E admiro demais o trabalho dele, sempre acompanhei. Bem, eu sou Alberto Sandes. Hoje tenho uma honra de ser parte do time Sesmac. Estou há 8 anos. Não digo que fui fundador, porque os fundadores estavam no ciclo básico lá atrás. Entrei quando chegaram nas disciplinas de ginecologia, que geralmente se faz ali por volta do quinto período ao 6º período. E aí a gente foi convidado a fazer parte desse time. Estamos há 8 anos já. Sou professor titular da casa. Leciono há 18 anos e hoje tenho como entendimento que a medicina, para mim, é mais do que uma profissão, é uma arte. Isso para mim é o que é o mais importante. Uma grande missão, né? É uma arte mesmo. Eu costumo falar isso com os meus filhos em casa, porque eles podem até entender que é uma profissão, e mas ela transcende aquilo que nós vendemos, entre aspas, já que estamos falando sobre marketing. Isso. A medicina não foi feita para uma venda pela venda. Ela é feita uma venda pelo que você entrega na sua essência, que é a arte médica de curar. Né? Então, quando você toca um paciente, você não tem que tocar ele só no seu corpo, ele tem que tocar ele na sua alma. Isso não tem preço, né? Isso tem valor, é diferente. Que bonito, que lindo, né? É verdade. E professor Alberto, seja bem-vindo, né? Quanto tempo? Sabia que você está fechando mais uma temporada, porque você gosta de fechar com chave de ouro, que virou aí já assim. Fechando mesmo. Já esteve com a gente. E Carol também, a Sesmaquiana, né? Sesmaquiana. Total, 23 anos de história no Sesmac. E doutor Alberto falando, e eu pensando aqui, é engraçado que antes, né, a gente via o boca a boca. A gente falava um profissional de sucesso, aquele que é bem recomendado, o boca a boca. Óbvio, existe o boca a boca, mas o clique a clique, o encaminhado a encaminhado hoje verdade. É tão importante quanto. Que mudou, né? O cenário hoje do digital, da tecnologia, houve uma mudança grande, mas eu acho que o doutor Alberto já deu um start, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho mais sobre isso, né? Que são os desafios, na verdade, do marketing na medicina, que é o tema que a gente está trazendo para a mesa aqui. E eu acho que você já começou um iniciozinho, que é a questão do propósito. Primeiro, o médico tem que entender o seu propósito. Para que ele está aqui? Por que ele está aqui, né? Eu não sei se seria esse o caminho. Queria que você falasse um pouco. O caminho da medicina, ele não deve ter uma segunda rota. Tá? O caminho da medicina é reto. Ele é reto, ele visa a cura, ele visa a melhor qualidade de vida, ele visa entregar para aquele que precisa dos nossos serviços o melhor serviço. E o melhor serviço é aquele que é embasado na ética, na humanização,
em boas tecnologias e seguir o princípio do nosso código. Nós temos um código, que é o Código de Ética, né, e que é embasado nos juramentos hipocráticos. E o primeiro mandamento que está lá, que é dentro do juramento hipocrático, é primus non nocere, que significa primeiro não provoque dano. Então, se você utiliza dessa tecnologia do marketing para acessar novas vidas, mostrando algo que você não é, que você não se torna uma autoridade da noite para o dia. Perfeito. Né? E o marketing hoje pode ser manipulado de uma forma não tão ética que transforme pessoas da noite para o dia ou do dia para a noite em fakes autoridades. E isso está já infringindo a primeira lei do nosso código, que é primus non nocere. Por quê? Para você não provocar um dano, você tem que ser uma autoridade naquilo que está fazendo. Porque você imagina, o dano não é só físico. A paciente ou o paciente te viu numa rede social, numa mídia qual for, e foi criada uma atmosfera através de artifícios que é utilizado dentro do marketing para que você se pareça com uma autoridade. Essa paciente vai criar uma expectativa. E se essa expectativa não for alcançada, ela vai ter uma queda. Isso já é um dano. E eu costumo brincar muito com meus alunos, que eu digo assim, crie um jumento, mas não crie expectativas. Você busca informação, você tem hoje ferramentas para você buscar informações reais sobre aqueles profissionais. O problema da arte médica é esse, né? As pessoas acabam esquecendo que existe órgãos responsáveis para realmente fazer conferência se você é aquilo mesmo ou é apenas a boca para fora. Tivemos um caso agora há pouco, né? Seríssimo, de uma fake colega, né, que estava num high ticket dentro da sua consulta, era uma consulta de alto padrão, cobrava high ticket e não era médica. Era apenas fizeram realmente um universo. Parecia que ela fosse uma Criaram super toda médica, a imagem, né? toda uma imagem. Mas o marketing tem isso também, né? Você cria, mas ao mesmo tempo, hoje na tecnologia, na mídia, você também se desfaz no mesmo instante, né? Porque você consegue consultar hoje. Esse novo conceito, né, de inserir, né, a medicina através do marketing, ele também tem um caráter muito importante, que é a questão de despertar nas pessoas, né, a necessidade de buscar uma medicina preventiva também, né? Isso mesmo, João. Como é que vocês enxergam essa nova possibilidade também através do marketing na medicina? Como o Dr. Alberto falou, né, o trabalho educativo é de suma importância de estar na rede social, mostrando com propriedade todos os passos a serem seguidos. Quem está informando tem que mostrar o embasamento que ele tem científico, do que ele está falando. Ele não pode fazer falsas informações que nem ele vai saber justificar. Ele não pode promover uma expectativa naquele paciente que ele não vai conseguir alcançar, né? Cada paciente é individual, cada procedimento, cada acompanhamento é individual. E esse trabalho, como o Dr. Alberto faz tão bem feito na rede social dele, de educação, é super importante para poder educar as pessoas, né? Eita, desculpa, Dr. Alberto. Não, pode falar. Você porque manda é aqui. Você é um espetáculo. Você é um espetáculo. Você pode falar o que você quiser aqui. Não, pode falar. Fala já. Tô guardando aqui a pergunta. Olha só, o que a Carol acabou de falar é aquilo que eu defendo com os meus alunos. Eu costumo dizer que os nossos alunos, que os nossos acadêmicos, eu não gosto muito de usar o termo aluno, porque o termo aluno não é lá grandes coisas, o seu significado, que é aquele que é desprovido de luz. Eu não acredito que um acadêmico é desprovido de luz. Né? Porque, conceitualmente errado. De acordo com as teorias de Gardner, que fala sobre as múltiplas inteligências, nós temos que aprender muito com eles, de acordo com cada inteligência adquirida cada um. Então, o que acontece? Eu gosto de conversar com os nossos acadêmicos, porque eles têm que sair para o mercado de trabalho munidos de ferramentas que façam com que eles... Olha, eu estou aqui. Mas tem que tomar muito cuidado, porque o que as pessoas têm sede?
Elas têm sede de conhecimento e não de informação apenas. Então, a gente tenta trazer para a mídia, para as múltiplas mídias que a gente está inserido, conhecimento. E conhecimento não é só dizer uma notícia, não é só jogar uma informação e esperar que o paciente pegue a sua isca e você fisgue ele para o seu consultório. Nunca foi essa a ideia. Quem nos segue sabe disso, né? A grande sacada do marketing médico é você poder até utilizar o marketing para atrair realmente para a sua atenção, mas como autoridade e não como uma rede de funil para que você possa trazer ele para você. Eu fico muito triste quando eu admiro um colega que ele está fazendo um trabalho bem feito e do nada ele começa a trocar conhecimento por informação. E essa informação fica ali, rasa, e aí o paciente criou um carisma com ele e em vez de ele utilizar dessa ferramenta para ele resolver o problema dele aqui, em mais de 80%, ele faz com que ele atraia para o seu consultório. Mas esse não é o objetivo? Nunca foi. Nunca foi. Doutor Alberto, e quando o paciente tem aquela expectativa e o profissional que está dando essa informação, ele generaliza a informação, exatamente, é aí onde ele está errando também. Ele não pode dar uma informação que possa parecer que todo aquele público dele, aquelas pessoas vão poder seguir. Porque cada pessoa é única, como você mesmo falou, Exatamente. né, Carol? E a minha preocupação, eu fico pensando assim, a importância, vocês podem falar um pouquinho mais sobre essa questão da liberação de algumas diretrizes, né, para a questão do marketing médico, que saiu agora em março de 2024, daqui, vocês podem falar daqui a pouco, mas você imagina, João, todo mundo já fez isso um dia. O Dr. Google, eu brinco, né? Sem dúvida. O Dr. Google, vai lá no Google, a gente já viu que vai morrer em uma semana ou vai curar com uma coisa que alguém fez e eu vou fazer igual, não preciso ir para o médico. Ou muitas vezes vocês vão receber pacientes que já chegam com tudo pronto, né? Foi no Google, já chegou com diagnóstico, já chega com toda a solução, o caminho do que vai fazer. E aí? Eu acredito que seja importante essa comunicação com ética, trazendo embasamento científico, conhecimento, não informação, mas conhecimento, para poder as pessoas terem um lugar de credibilidade para buscar essas informações, né? E posicionamento. A palavra é posicionamento. Tudo na vida você tem que ter um posicionamento. Tome muito cuidado com essa fala, pelo amor de Deus, porque muitos levam a ferro e fogo e acabam sendo radicais. Mas o posicionamento que eu digo é defenda aquilo que você acredita, mas traga embasamento. Perfeito. Traga embasamento. Vou dar um exemplo para vocês aqui, um exemplo como você acabou de dar. Tem muitos pacientes que nos procuram já com diagnósticos já pré-estabelecidos do ChatGPT, do Dr. Google, tudo mais. Tudo bem, mas eles têm que entender que aquele médico que ele foi buscar tem uma postura. E essa postura já é lapidada nas redes, já é trabalhada de uma forma leve, de uma forma tangenciando, talvez, para não ficar tão contundente, porque elas vão chegar dizendo assim, olha, vocês já chegam assim, olha, eu sei que você já tem uma opinião formada, mas eu gostaria... Então, por quê? Porque você já adquiriu uma postura. Você criou autoridade. Uma autoridade sobre aquela temática. E esse caminho é que tem que ser tomado. Por quê? Porque o paciente, aquele que vai te buscar, ele sabe com quem ele vai falar. Você não vai ser intransigente, mas você vai manter a sua postura. Por quê? Porque você está se baseando nisso aqui. Quando você não se baseia nisso, o próprio paciente vai sentir que você não está preparado. Não está seguro. Não tá seguro. Coloca na parede, exatamente, né, com as informações que ele está exatamente. Ali. Eles chegam muito preparados. Eles chegam preparadíssimos. Eu tenho pacientes hoje que são analistas de sistemas, têm o poder da tecnologia na mão. Eles chegam praticamente com um organograma do que tem e fluxos do que é possível fazer. E quando eu falo em cirurgia, ele já sabe o percentual de erro. Digo, caramba, né? Mudou, né? Mudou. É igual dar aula para eles. O paciente mudou. No paciente e no aluno, como é o caso. É igual dar aula para eles, porque todos os acadêmicos hoje têm uma tecnologia na sua mão, ou um smartphone, um tablet, ou um computador, que é permitido em sala de aula você abrir. E eles têm também acesso a essas tecnologias de IA. Então, o que acontece? O professor está ali no seu devaneio, na sua viagem, e solta uma informação.
Se ele não soltar uma informação verdadeira, ele está quebrado no meio, porque o acadêmico vão lá e vão achar que você errou e vai chegar ali. Paciente é a mesma coisa, paciente é a mesma coisa. E é por isso, se você for observar, do ponto de vista financeiro, ser docente no Brasil é prejuízo para o seu bolso, mas não para sua mente. Porque você se obriga a todos os dias estar fazendo revisão. Porque esse povo aqui são exigentes, atualizadíssimos. São atualizadíssimos, estão sempre prontos para aprender cada vez mais, mas também sempre prontos para te pegar ali e dizer assim, tá certo essa conversa? É por aí. Quando a expectativa, além do conhecimento, quando a gente envolve a área estética, né? Porque o marketing está muito voltado também para estética, para procedimentos estéticos. Sem dúvida. Aí é que também a coisa aperta. Porque imagine, se um procedimento, se uma orientação é individual, imagine um procedimento estético, né? Cada um tem a sua forma de cicatrizar, o seu tempo e a estética hoje talvez seja o calcanhar de Aquiles do marketing médico. Do marketing médico, né? Seja talvez o calcanhar de Aquiles, porque ele é muito tentadora para ambos os lados. Então, hoje a gente tem substâncias que a Anvisa proíbe. Por exemplo, eu trabalho com uma substância, olha só, pronto, você foi fantástica. Eu trabalho com uma substância que a Anvisa, ela limita o uso dela. Ela limita. E eu consigo trabalhar abertamente com essa substância sem nenhum problema. Por quê? Porque eu trabalho dentro das diretrizes que é permitido utilizar ela. Ela foi utilizada de forma muito irregular no mundo da estética e que ainda se sabe que ainda há muitos colegas fazendo isso em redes sociais e a Anvisa proíbe. Então, é um produto que foi desenvolvido, por exemplo, para endometriose, para adenomiose, para mulheres que estão no climatério e menopausa, que têm osteoporose, osteopenia, que têm TPM, TDPM, pacientes que têm problemas de leiomiomatoses. Se você trabalhar com esse produto aí e documentar tudo bonitinho, tá tudo certo, você está respaldado. Agora, como efeito colateral, ela faz um processo de hipertrofia muscular e ajuda no processo de emagrecimento e provoca uma beleza dentro dos moldes da modernidade, aí isso é tentador. É um produto que lhe dá um up. E às vezes eu passo do limite da utilização. Passo do limite da utilização. Então o ser humano tem que ter uma inteligência emocional muito equilibrada para poder trabalhar com esse tipo de produto. É o mesmo cara que trabalha no garimpo. Ou seja, o cara que garimpa para outra pessoa vender. Ele olhou aquela pipeta, pepita, né? Pepita. Né? E vai dizer, olha, essa daqui eu vou botar no meu bolso e essa daqui eu vou dar para ele. São tentações. Na medicina você tem tentações todos os dias. E quando fala em estética, é estética no lado, na questão cirúrgica, né? E na questão de utilização de produtos. Assim, nas academias. Também. Essa questão, também. E utilização de substâncias, vamos dizer assim, para ter uma modificação mais rápida, né? Pois é. Porque a gente é muito imediatista, né? Quer todos os resultados imediatos. Exatamente isso. Existe nas academias um mercado paralelo que é totalmente proibitivo na prescrição médica e nós temos hoje, dentro do mundo do marketing digital, médicos vendendo, literalmente, como se fazer dessa tecnologia abertamente. O cliente vai olhar e vai dizer, é um médico. Então eu vou lá. Só que aquele médico está maculando. Então, você hoje ser só médico não é uma chancela para você... De credibilidade, de autoridade. Existe uma siglazinha que se chama RQE, que atesta a especialidade do médico. As pessoas vão e não buscam essa informação, né? Mas é importante, Carol, está online. isso aqui, total, porque, importante. assim, as pessoas podem atuar em áreas que não dominam, exercendo esse tipo de trabalho, né? Visando apenas o dinheiro, o lucro. E não tem o preparo, o conhecimento para aquilo. Então, assim, as pessoas precisam saber, tá lá o nome do profissional, aí você vai ter RQE, um númerozinho, não só o CRM. Então, isso é um atestado, o RQE, que é a certificação de especialista daquele profissional,
atestado de conhecimento, de capacitação para ele estar atuando naquilo ali. E é muito triste porque o investimento dentro do mundo médico é muito alto. Para a gente estar onde está fazendo o que está fazendo hoje. Pra você ter uma ideia, por ano eu faço uma entrega de mais de R$70 mil só em conhecimento. Eu me preparo todos os anos, eu sou muito inquieto. Então eu termino, ela sabe disso, né? A gente se conheceu assim. Então eu termino uma formação, eu já começo outra. Por quê? Porque a medicina hoje ela está muito rápida. Se você não acompanhar, você fica para trás. Então, valores como esse que eu acabei de falar, já é dentro do orçamento que não entra no meu bolso, entra nas instituições de maiores credibilidades do mercado, para que eu saia de lá pronto para o que eu vou enfrentar no mercado atual. E detalhe, Sírio-Libanês, Albert Einstein, são duas referências que eu me sinto muito orgulhoso em ser parte deles, porque ele já prepara os seus pós-graduandos para esse mundo. E ele diz, não segue esse caminho, segue esse. E eles observam se você segue esse, eles não gostam de quando você faz isso, e eles tentam ao máximo não te vincular a eles. Porque é igual aquela história do marketing. Qual o ovo mais nutritivo? É o ovo da galinha ou é o da pata? É o da pata. Mas por que a galinha vende mais? É porque ela mostra na hora que ela põe o ovo. Ela grita. Então nós temos que gritar o que estamos fazendo. Eu acabei de dizer o quanto eu invisto por ano só em estudo. Por que eu não posso ter isso de volta? Mas eu tenho que ter chancela, eu tenho que ter seriedade, eu tenho quilometragem. Não é só porque eu fiz um curso que eu vou vender esse curso agora como autoridade. Eu tenho que ganhar nome. A gente sabe disso, a gente fala isso na academia. Você precisa de 100 mil horas ou 10 mil horas em cada uma das formações. Juntando tudo isso, você pode chegar a 100 mil horas. Aí você vira realmente uma grande autoridade. Eu fico pensando aqui nessa fala sua, do Dr. Alberto e Carol. A gente tinha falado nos bastidores um pouco sobre isso, né? Escutando tudo isso, né? Porque vocês colocaram aqui os desafios que existem hoje, o mundo que a gente está vivendo, a tecnologia, né? Sim. Muitas informações, muitas rasas, muitas verdadeiras. Às vezes até um caso específico de uma pessoa, a pessoa quer pegar para si, né? E o que cabe na Carol não cabe a mim muitas vezes. Então, voltando à questão, como é que você vê a importância do marketing da medicina, então, diante desse cenário? Então, eu vejo, como o doutor Alberto falou, todo investimento, né, a gente estuda, né, eu venho aí, não estou agora na medicina, mas venho de uma vida estudando. Eu também sempre me acostumei a estar sempre aprendendo, sempre em conhecimento, investindo nisso aí. Então, a gente quer um resultado, só que a gente precisa ter a responsabilidade do que a gente está passando. Eu acho que é essa a principal preocupação. Você pode sim mostrar o que você investiu no seu consultório, você se preparou para aquilo. Sei lá, profissionais que têm um equipamento de última geração, você se preparou para usar aquele equipamento ou para comprar, adquirir aquele equipamento, você estudou aquilo ali. Então, eu acho super válido você usar o marketing a seu favor, com responsabilidade, sempre instruindo, sempre deixando claro a individualidade do paciente, sempre priorizando a segurança do paciente. Né? A gente, antes de tudo, estamos na área da saúde, visando a cura, visando o bem-estar, visando a qualidade de vida daquele paciente. Então, às vezes, ele escuta uma informação que você soltou ali e ele vai seguir a risca. E assim, muitas vezes, o profissional que está na rede social, ele até deixa um canal aberto. Perguntas e respostas, né? Aqueles quadrinhos. Eu acho muito importante o profissional que é capacitado, ele deixar aquelas perguntinhas ali, porque o paciente que está ali vendo, eu vou ou não vou, né? Ele se sente seguro. Em uma dessas viagens que eu faço quando eu estou sozinho, na minha rede, eu adoro ficar na rede, né? E aí são naqueles momentos de ócio. Mas qual rede? Na rede de casa, a boa e velha rede nordestina. Nas duas redes. Nas duas redes. Ontem mesmo eu estava fechando a caixa de perguntas, deitado na minha rede. Juntando as Era duas 1h da manhã, eu fechando a caixinha de perguntas, porque foi o horário que eu fiquei livre. Eu adoro aquela rede. Mas aquela rede, ela me traz muitas reflexões. E um desses momentos, quando você busca alta performance dentro do mundo médico, e todo mundo sonha com isso quando você se forma, você quer ser um alta performance no mundo médico. E arrepia. Eu estou arrepiado aqui embaixo, porque eu sou filho de Dom Antônio Zátera.
o fundador da minha universidade. E ele dizia o seguinte: antes de você tocar, antes de você curar as feridas do corpo, você tem que aprender a curar as feridas da alma. E era muito forte a formação dentro do mundo da saúde mental, na nossa formação. Eu vejo Carol, uma grande alta performance, porque observe a formação dela. Ela agora está fazendo medicina. Ela agora vai ser médica. Mas olha o que ela já é. Ela traz um conhecimento, uma andragogia de vida muito grande que vai aplicar. E aí, o que foi que eu observei nessa fala? E agora já veio aqui um insight. Vocês já observaram que os alta performance, eles são médicos de 3% da população? Verdade. 3% da população. Então, quando você é médico de 3% da população, você está deixando um pouco da sua essência daquilo que é realmente a medicina. Então, por que você não utilizar as suas redes sociais para fazer uma entrega mais plena, mais Muito profunda, com maior entrega? Porque você já está sendo tão bem remunerado. Social, né? Exato. Mas sem aquele clichê de você, estou fazendo pelo social, papapá. Não. Mas se entregue de verdade. Porque você já está com uma autoridade bem consolidada, o seu consultório está bem, está funcionando. Por que você não pega um momento da sua rede, e é esse o recado que eu gostaria de deixar hoje. E agora é da rede social, da né? rede social, para que esses colegas que são tão fantásticos continuem fazendo entregas plenas. Cara, que eu admiro muito, de verdade. Muitos vão até poder dizer, mas esse cara, porque fica achando que é só pelo mundo da estética. Paulo Musi, o cara faz todos os dias uma live fazendo seu cardio. Ele pode até estar fazendo o cardio dele, mas ele só termina uma pergunta quando ele responde na sua profundidade. Ele vai na fisiologia, ele diz, não faz isso, por que aquilo, por que aquilo. Se ele pegou só uma pessoa naquele dia, ele já fez a missão dele. A pessoa não pagou nada. Ele já entregou. Entendeu? É sobre isso. Não é só, eu posso, doutor, fazer isso, fazer aquilo? Pode. Não é só isso. Entra mais a fundo, explica com maior vontade, porque aí você vai estar impactando positivamente pessoas. Impactando e talvez chamando a atenção mesmo, que a pessoa pare para perceber aquela situação específica, né? E existe também alguns, né, que são polêmicos, né, em termos de... que a gente percebe que há uma certa polêmica nesse meio acadêmico, né? Exatamente. Suas opiniões são correntes, às vezes diferentes, né? E como é que vocês enxergam aí essa parte mais... O joio do trigo. É interessante. É sempre interessante a gente se manter naquilo que é o mais correto. O que é mais correto dentro do mundo médico? É você estar lado a lado com o que a ciência está defendendo. Só que existe a boa ciência e a ciência não tão boa, porque ciência pode ser construída, né? Então, tome muito cuidado com isso, porque nem tudo que é dito como ciência é uma verdade, tá? Mas se você se baseia nas boas práticas, é muito mais difícil você errar. É como eu falei, ser docente não significa que você vai ter sucesso, tá? Do ponto de vista financeiro. Sim. Mas vai ter sucesso do ponto de vista de conhecimento. Então, o ser docente para mim hoje é mais do que uma missão só de ensino. Isso para mim é um aprimoramento diário. Tá? Quando você tem um colega que está saindo um pouquinho, há uma tendência no nosso meio, né, Carol? Sim. De não querer se vincular. Eu não quero me vincular, eu não quero me misturar. Eu acho que você não tem uma personalidade tão bem formada quando você faz isso, tá? Eu acho que não queira explorar a sua imagem comigo, mas você pode continuar trocando ideia com ele, porque Sun Tzu já dizia, fique próximo do seu amigo, mas mais próximo ainda do seu inimigo. Isso é verdade. Porque se ele está fazendo coisa errada, fique próximo dele para você não cometer o mesmo erro. Perfeito. Né? Mantenha-se a diplomacia, mantenha esse contato direto, mas não queira realmente vincular a sua imagem. Porque dentro do marketing, já que a gente está falando sobre marketing, ele tanto te constrói, mas quando ele te destrói... E está dentro da ética médica também, né? Você evitar críticas ao seu colega, cada um vai ter o seu modo de agir, os seus procedimentos. Seu posicionamento, né? É você fazer de coração, conhecimento, fazer o melhor que você pode fazer. Né? Dormir com a sua consciência tranquila, ter o bom senso.
O interessante é que quando a gente recebe o título de médico, a gente ganha... cuidado com o que eu vou falar. A gente ganha um poder descomunal. Eu tirei uma brincadeira, né? Uhum. Esses dias no episódio que a gente gravou dos embaixadores, não foi, João? Sim. E aí a gente brincou, né? Que tem 2 cursos que são brincadeiras, reforçando, claro. né? Que os alunos de direito se acham deuses. E os médicos têm Tem certeza. certeza, né? Tem né? certeza. Mas é verdade. Querendo ou não, é um poder que é dado, porque olha só que poder. Você pode fazer o que você quiser com o seu paciente. Você pode. Você não precisa seguir a cartilha. O que você fizer, você pode. Agora, aguente a pancada se você fizer errado. Tá? Nós temos diretrizes, nós temos guidelines, nós temos tratados, nós temos códigos, nós temos fluxogramas para serem guiados, mas a conduta é sua. É sua. Se você disser, olha, eu, na minha experiência, vou dar chá de sambacaitá para pacientes que estão assim, assim, assado. Você pode, o conselho não vai te proibir. Alguém vai se incomodar com você e vai dizer, isso não tem evidência. Esse é um mal amado, tá? Não é por aí. Deixa que o próprio sistema vai mostrar se ele está certo ou está errado. Deixa que o nosso CRM faça isso. Deixa que o CFM faça isso. Você, como profissional, não tem que estar interferindo na conduta do outro. Se você não gosta, se reúne entre 4 aqui, vamos conversar entre a gente. Segredo de Estado. Cara, não gostei da conduta do fulaninho. Como acontece nos corredores e tudo mais. Mas você colocar a sua cara... É sobre marketing, tá, gente? Isso é sobre marketing. Sobre marca, sobre imagem. Exato. Você é uma marca, você né? colocar na sua rede social, no seu... Qual for a mídia que for, uma crítica falando de um colega, você pode ter certeza que está dando um tiro no pé. Porque o paciente vai ter a sensibilidade que, se ele faz isso com um irmão de área, ele com certeza vai fazer isso com qualquer pessoa. Então... É um limite que, por mais que você não concorde, por mais que você ache que ele está realmente sendo charlatão e ele é um oportunista, você diz assim, olha, eu não concordo muito com a linha dele. Eu tenho a minha linha de raciocínio. Mas o senhor acredita? É como eu te falei, eu não concordo muito, mas ele é um bom médico. Ponto. É por aí. Respeito. Respeito. Enfim, a gente está chegando ao final, viu? Temos mais uma pergunta. Posso falar? Vamos embora. A gente está falando de marketing, está falando de profissão, está falando também de vida pessoal, né? Sim. Como é que a orientação, a dica que vocês dariam em saber trabalhar distintamente esses 2 lados, né? Vamos dizer, do médico. O médico profissional e o médico na sua vida social, enfim. Eu acho super importante quem não tem o perfil, porque eu tenho colegas médicos, eu tenho colegas dentistas que falam, não tenho perfil de falar em rede social. Mas você tem outras formas, você tem como contratar uma equipe de marketing para trabalhar a tua imagem, para mostrar o que você sabe fazer melhor, para mostrar o teu conhecimento, e aí você vai chegando perto e vai soltando, você vai se adaptando, né? Tudo é uma questão de adaptação. Então, acho também importante fazer essa separação, apesar de que tem perfis que fica legal você misturar um pouquinho do seu pessoal, dar aquela humanizada no teu perfil profissional, mas também acho legal quando, dependendo de como é o teu pessoal, né, que às vezes tem pessoal, a pessoa, sei lá, vai postar numa farra. Não, você vai postar no teu perfil. O pessoal não condiz com o seu perfil profissional. Exatamente. Então, muito cuidado com essa mistura, né, porque as pessoas vão querer te seguir de todas as formas. Aí você tá lá falando que o cigarro é prejudicial aos pulmões e você vai na tua rede social e tá lá, aparece fumando. Então, tem alguns cuidados importantes. Exatamente. Aí, né? Então, é isso que eu vejo, essa adaptação do profissional com a mídia, acho muito importante, mas também com cautela, sempre, importante até porque quem está no mundo da informação, do conhecimento e informação não são iguais, Sim. E a gente precisa ter profissionais Exatamente. com autoridade para falar sobre o assunto. Por isso que eu acho muito importante a medicina começar a aparecer, vocês trazerem conhecimentos educativos, né, conhecimentos como um todo, ajudar quantas pessoas que não podem ir para o seu consultório, mas você está trazendo aquele conhecimento, então isso é fundamental. A gente já está fazendo até estudos sobre esses números já. Eu defendo primeiro você estudar o seu arquétipo, tá?
dentro do mundo do marketing, você tem que ter um arquétipo se você quer entrar no mundo do marketing. Se você não tiver esse arquétipo, você não está no mundo do marketing. Perfeito. Né? Você tem que se identificar. Mas eu defendo também que você não possa criar o seu arquétipo. Porque quando você cria uma coisa que você não é verdadeiro e vai durar pouco, não é isso, Agda? Exatamente. Então, identifique seu arquétipo. Porque nós temos num país continental. Tá? E quando eu falo hoje de marca, eu não falo mais nem do país. Porque uma ideia... Só para aberta para o mundo. Exato. Né? Hoje eu atuo em 4 países. Hoje eu atuo em 4 países através do mundo digital, depois que a pandemia liberou a telemedicina. Eu uso muito telemedicina em 4 países. Então, o que eu falo? Quando você descobre o seu arquétipo, porque você não sabe o seu arquétipo, só quem é um especialista. Eu não sou especialista em marketing, fui aprendendo ao longo do tempo. E aí eu fui fazer esse estudo, porque eu fui contratar uma equipe, porque eu não estava dando mais conta do meu trabalho. Porque até ontem, digamos assim, tudo que eu consegui na rede social... Era você com você mesmo. Eu com eu mesmo. Mas chegou a dar conta não. Não. Você vê o quanto é importante ter uma equipe dando Exatamente. suporte. Eu escrevia, eu editava, eu filmava, eu fazia tudo. Tudo. Iluminação, áudio, tudo. Eu criei um estúdio em casa, para você ter uma ideia. E aí eu comecei a prejudicar a família. Foi por isso que foi interessante sua pergunta, porque a minha família sempre me apoiou. A minha esposa é uma delas. Ela vinha... Há mais de 4 anos, ainda, Alberto, invista na rede social. Eu digo, eu estou fazendo isso. Não, você está aparecendo na rede social. Até que ela me picou que agora eu estou utilizando hoje com determinados objetivos dentro do mundo do marketing, sem perder a essência. Então, por quê? Porque eu descobri o meu arquétipo. Então, o que eu devo fazer? Uma boa de uma bela agenda. Você respeitar a sua agenda. Se você quer estar no mundo do marketing digital, principalmente, você não pode falhar. Verdade. Você tem que começar. Doutor Alberto, eu gostaria de mais tempo com o senhor. De verdade. Mas acabou mesmo. Acabou. E a gente merece outro episódio, né, João? Com certeza. Eu acho que é muito tema para ser abordado, de Eu verdade. prometo que nesse dia, Exato. literalmente, eu vou fechar a agenda só para você. E aí termina com um brinde. Um brinde. Te agradecer. Eu sei o quanto é difícil conseguir a ajuda de vocês, mas obrigada mesmo por esse momento. Foi um prazer, foi maravilhoso. Mais um episódio do Fala aí, Sesmac. Fala aí.